Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Bíblia Simples. Hoje nós vamos continuar aqui o nosso estudo do Evangelho de Marcos. Amém? A gente viu, né, na última aula sobre o João Batista, a gente viu aprendizado sobre o deserto, né? E agora vai continuar assim. Vamos lá. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Então, João Batista, aqui está falando de João Batista. João Batista batiza Jesus, né, como a gente viu. Depois, Jesus vai para o deserto, onde ele é tentado por Satanás ali. E depois, a gente vê, né, no batismo dele, né, o Espírito descendo sobre ele. Ele vai para o deserto, então ele está sendo preparado para começar o ministério dele. E aí ele começa o ministério dele. E aí, aqui, João Batista, ele é preso, tá? Depois, nós vamos descobrir, tá, que aqui depois ele foi decapitado. Então, João Batista, ele morre. E aí continua dizendo assim, e Jesus dizia, quando tiver de vermelho aqui é que Jesus está dizendo, tá? E Jesus dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, isso aqui é muito importante, ele fala muito sobre reino de Deus. Então, a pregação de Jesus é sobre como funciona, porque ele é de lá, né? Então, como funciona o reino de Deus. Então, Jesus, ele vai revelando para a gente, através das palavras dele, como que funciona o reino de Deus. E essa também deve ser a nossa mensagem, né? A mensagem, quando você for pregar o evangelho, é sobre o reino de Deus. Então, vamos continuar. E caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus e os irmãos Simão e André. Esse Simão aqui é Simão Pedro, tá? Que lançavam as redes ao mar, a rede ao mar porque eram pescadores. Então ele viu dois irmãos, Simão, Pedro e André. Então Jesus lhes disse: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. E olha que legal. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Isso aqui é muito forte, né? Porque Jesus chama, né? E eles largam tudo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui um pouco mais para frente, mas isso aqui, pescadores de gente, tem que ser também, olha só, ser pescador de gente é a função de todo cristão. Todo cristão foi chamado para anunciar o evangelho. Todo cristão foi chamado para anunciar a boa notícia. Então, isso não é algo exclusivo só de líderes ou só de pastores, enfim, de qualquer outro líder religioso. Isso aqui é a função de todo cristão. Se você se diz cristão, é a sua função. A mensagem de Jesus foi para todos, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E quem crê e for batizado será salvo. Então, essa é a função de todos os cristãos, tá bom? Então, coloque isso no seu coração. Se você não tem pregado o evangelho, se você não tem sido pescador de gente, né, trazer para o reino, você precisa começar a se preparar e começar a fazer isso. Amém? Outra coisa muito legal, olha só que legal. A gente vê aqui, isso aqui é um ensinamento muito poderoso. Olha só. Caminhando de os irmãos, porque eram pescadores. Tá? Isso aqui, olha só. Em toda a Bíblia, a gente sempre vai ver isso aqui. Isso aqui é muito forte. Olha só. Deus não chama desocupados. Gente, todas as vezes. Davi, quando Deus chamou Davi, ele chega lá, Davi estava pastoreando ovelhas. Sempre que Deus chama alguém, vocês vão ver que eles estão fazendo alguma coisa. A gente não vê Deus chamando uma pessoa, falando assim, chama aquela pessoa que ela está lá em casa, quieta lá e tudo mais. Não, sempre ele está chamando pessoas que já estão, pessoas trabalhadoras, pessoas que trabalham. Isso aqui é um ensinamento muito forte. Se você é alguém assim, que está sempre disposto a servir, a trabalhar, né? Tem gente que fica em casa e quer que Deus use ele, né? Então,
A gente precisa fazer o contrário, a gente precisa começar a trabalhar, começar a agir para que Deus possa usar a nossa vida. Amém? Mas seguindo, um pouco mais adiante, e Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Mais uns aqui que estavam trabalhando, e logo os chamou, e eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Tá? Então aqui mais uma vez a gente vê Deus chamando, Jesus chamando duas pessoas, dois irmãos que estavam trabalhando. Então eles não estavam à toa, e eles também abriram mão de tudo para seguir Jesus. Olha o que diz aqui: deixando seu pai Zebedeu no barco, largou o pai para trás e foi. Esse é o chamado de Jesus para a nossa vida. Às vezes abrir mão de muitas coisas mesmo, né? Deixar as coisas, eles deixaram o trabalho deles, deixaram tudo para seguir Jesus. E por que eles fazem isso, né? Porque eles já estavam, os judeus, eles já estavam esperando o Messias, tá? Então, isso é muito importante para nós também. Porque se a gente não espera um Salvador, né, alguém para nos resgatar, né, e tudo mais, às vezes a gente não dá tanto valor, né? Se a gente não entende aquela má notícia que eu falei na primeira aula, né, às vezes a gente não entende como Jesus é importante, né? E aí fica essa questão, a gente não está disposto a abrir mão de certas coisas por conta de Jesus. Sendo que a gente deveria ter justamente esse mesmo coração aqui, deixando o pai, eles deixaram o trabalho, deixou tudo por conta de Jesus, né? Às vezes, seguir Jesus, né, custa muita coisa. E a gente tem que estar disposto a abrir mão disso por conta dele. Amém? E aí segue assim. E depois, entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga. E maravilharam-se com sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Então, Jesus está lá ensinando, eles estão maravilhados, né, com os ensinamentos de Jesus. E olha só, e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito imundo. Olha só, aqui a gente vê o espírito imundo. Quem que é o espírito imundo aqui? Esse espírito imundo, possuído, um homem possuído, o espírito imundo aqui é um demônio. E aqui eu faço um alerta, porque a gente tem dois extremos. O primeiro são aquelas pessoas que não acreditam em demônios. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a Bíblia o tempo inteiro mostra que eles são reais. E tem gente que não crê e vive como se não existisse demônio, né? Não, demônio não, aqui em casa não, né? Na minha vida não. Não tem interferência disso na minha vida, na minha casa, na vida dos meus familiares, enfim. Né? Então, assim, a pessoa vive como se não tivesse um mundo espiritual, como se o mundo espiritual não fosse real. E isso é errado, porque a palavra de Deus nos fala que eles estão aí, e eles estão para destruir a vida, as vidas, né? De todos nós. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? E o segundo extremo que a gente tem que tomar cuidado é achar que tudo é obra de demônio, né? Então, a gente tem um extremo de achar que eles não estão fazendo nada, como se eles viver como se eles não existissem, e a gente tem um outro extremo de achar que tudo é obra de demônio. Como a gente viu, por exemplo, no estudo passado, quem conduz Jesus, por exemplo, a um lugar de dificuldade, né, no deserto, é o Espírito, não é demônio. Mas a Bíblia diz também que Satanás estava lá para tentar Jesus, né? Então, ao mesmo tempo que Deus conduziu Jesus para um momento ali de deserto, de dificuldade, né, de privação, Satanás estava lá para ajudar, tentar para piorar ainda mais a situação, né? Então a gente não pode confundir. Muita coisa que acontece na nossa vida é culpa nossa, né? Às vezes não tem nada a ver com o demônio, às vezes é Deus nos conduzindo a uma situação, mas muitas coisas também que podem estar acontecendo com a nossa família, ao nosso redor, podem ser sim obras de espíritos imundos aí, tá joia? Então vamos continuar. Aí diz assim: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Isso aqui é o espírito imundo que está falando, possuindo o homem lá. Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é,
o Santo de Deus. Olha só, o demônio, ele sabe quem você é, o Santo de Deus. Olha só, o demônio sabe que é Jesus, que Jesus é o Messias. Isso é muito forte, gente. Então, olha só, isso aqui nos traz um ensinamento muito poderoso. Saber que Jesus é Deus não te faz um seguidor dele. Um seguidor dele. Você saber que Jesus é Deus não quer dizer que você crê nele. Você entende? Muitas pessoas, você vai na rua e fala assim, você crê em Jesus? Creio em Jesus, mas não é seguidor. Não ama Jesus. Não sabe nem o que Jesus prega direito. Não sabe qual é a mensagem de Jesus. Né? Então, para a gente ter Jesus como Senhor e Deus da nossa vida, nós precisamos de 3 coisas. A primeira, né? A gente precisa crer em Jesus e crer que, né, crer na palavra dele e aplicar ela na nossa vida. A gente precisa amar Jesus. Né? Jesus vai dizer assim, aquele que me ama é aquele que obedece às minhas palavras. Então, Jesus vai falar, quem me ama é quem obedece às minhas palavras. Então, tem muita gente que fala assim, eu amo Jesus, né? Mas não sabe nem o que ele diz. Então, o amor na Bíblia se diz muito a respeito de ações, do que você tem feito, né? Não só do que você diz, é muito do que você fala, né? E outra coisa também diz a respeito de servir a Deus, né? Então, esse demônio aqui, né, no caso, ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que ele era o Santo de Deus, mas ele não cria em Jesus, não seguia Jesus. Ele crê em Jesus nesse sentido, né? Eu creio em Jesus. Jesus é Deus, ele é o Santo de Deus ali, né? Não, mas minha vida é para cá, né? Minha vida é para cá. Deixa eu fazer minhas coisas, deixa eu continuar no meu pecado, deixa eu continuar na minha vida errada. Mas Deus é Deus, eu creio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? E aí, continuando. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em voz alta, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: o que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e estes lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções por toda a região da Galiléia. Então Jesus expulsa ali aquele demônio e a fama dele vai ficando conhecida. Cada vez mais as pessoas vão conhecendo Jesus. Tá? E aí diz assim, e saindo da sinagoga, então Jesus sai de lá, ele vai com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, a sogra de Pedro, o Pedro era casado, tá? Ela está com febre, eles dão essa notícia para Jesus, e aí diz assim, então Jesus, aproximando-se, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Tá? Então, primeiro, o ensinamento rápido aqui, levar os seus problemas para Deus. Tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, e não levam os seus problemas para Deus. É muito importante que você leve. Eles levaram, falou, está acontecendo isso, e me ajuda, Senhor, me ajuda. Né? E Deus, que nos ama, Ele nos ajuda, mas nós precisamos levar as nossas causas, nossas petições para Ele. Amém? E aí continua assim. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Mais endemoniado aqui, olha só. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Então, mais demônio aqui. E olha só aqui, Olha que legal isso aqui. À tarde, depois do pôr do sol. Então, a gente viu de manhã, ele estava lá na sinagoga ensinando. De tarde,
Ele estava lá na casa de Pedro, lá, curando a sogra dele. E agora à tarde, depois do... Pô, você imagina, gente, Jesus devia estar muito cansado. Né? Passou o dia inteiro ali, debatendo ali no templo com as pessoas ali, expulsou aquele demônio lá na sinagoga, ele sai dali, o pessoal, ó, a sogra de Pedro tá doente, vem cá, aí ele vai lá, cura ela, e aí à tarde chega aquele monte de enfermo, endemoniado, aquele monte de... Olha só, toda a cidade estava reunida à porta da casa, ali, à porta da casa. Olha isso, toda a cidade. Então, olha só que aprendizado muito forte que a gente tem aqui. Jesus, mesmo cansado, sempre estava disposto a ajudar. Isso é muito forte para a gente, né? Porque às vezes nós nos pegamos, às vezes nem cansados estamos e temos preguiça de ajudar outras pessoas, né? Se a gente fosse aprender com Jesus, Jesus o tempo inteiro estava disposto a servir. E aí continua, né? E tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu também pregue ali, pois foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então, para a gente fechar, gente, Jesus passa o dia anterior inteiro trabalhando, servindo, e ele levanta de madrugada. Para quê? Para orar. Para orar. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, sabe? Ele é Deus, ele é o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas desse universo são dele. E ele veio para nos dar o exemplo do que devemos fazer. Ele trabalha o dia inteiro. E aí, quando ele acorda no outro dia, ele vai passar tempo com o Pai. E a gente vê isso aqui, né? Olha só, a oração, ele sai, ora, né? E logo depois, as pessoas já estão malucas, né? Atrás dele, ele naquela correria, diz até aqui, né? Todos estão à sua procura. Se ele saiu de madrugada, a gente era cedinho já estava uma multidão de novo em cima dele. E a gente aprende aqui, ó, ele levanta de madrugada e vai orar. A oração, olha isso, anota isso, gente. Se você sair dessa aula aqui e aprender só isso, olha só, a oração é o combustível de Jesus. Ele sai cedo, ele passa tempo em oração e aí ele está preparado para todos os desafios, para o dia dele, para aquele dia, né, dele ali intenso. Então ele precisava passar tempo com o Pai primeiro, para ele dar para as pessoas depois, né, aquilo que ele recebeu do Pai ali, e a gente não faz isso. Outro ensinamento, gente. Ele trabalhou o dia inteiro, ele estava cansado e nada impedia ele de passar tempo com o Pai. Eu falei sobre isso, né? Passar tempo com o Pai. Na última aula, passar tempo com o Pai. Você imagina o tanto que ele devia estar cansado e ele não abria mão de passar tempo com o Pai. E nós, muitas vezes, não passamos tempo com o Pai, com Deus, por quê? Netflix, celular, seriado e outras coisas, nós colocamos como prioridade para não passar tempo com o Pai. Né? Hoje nós somos a geração talvez mais ocupada, né, por coisas inúteis, né? E é celular, é estímulo o tempo inteiro. E parece que parar 15 minutos para orar e passar tempo com o Pai é uma eternidade, né? E para fechar, aqui no final, ele diz assim: vamos a outros lugares, aos povoados, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então, anota isso, gente. Isso aqui pode mudar o cristianismo de muitas pessoas que entendem errado. Olha por que Jesus veio. A fim de que eu pregue.
tempo inteiro ele está curando, o tempo inteiro ele está expulsando o demônio, o tempo inteiro ele está ajudando as pessoas. Só que na hora que ele fala assim, vamos para outro povoado, ele não diz assim, vamos para outros povoados para que eu cure ele também, para que eu expulse os demônios de lá também. Né? Então muitas pessoas às vezes olham para Jesus como um curandeiro, né? Como uma pessoa que veio para curar as pessoas, para expulsar os demônios. Ele fez isso também. Mas a mensagem principal dele foi aquela que a gente viu lá no início. Ele estava anunciando o reino de Deus, pregando. Então, a função principal de Jesus é pregar. Porque pregar, gente, anota isso, quando a gente diz lá sobre pescador, né? Ser pescador de homens, pregar é ganhar almas. O que está em jogo com a pregação do Evangelho é a eternidade. Tem muitas pessoas que procuram Jesus só para cura. Tem muitas pessoas que vão até Jesus só para cura, só para resolver um problema financeiro, só para essa vida. Enquanto Jesus, o que ele está colocando aqui, eu vim para pregar o Evangelho, é o reino de Deus, é a eternidade que está em jogo. É muito além desse mundo aqui. Tem muitas pessoas que estão o tempo inteiro no celular, olhando a vida, olhando o carro, olhando o dinheiro, olhando essas coisas, não olham para o céu. Não olham para o céu. Então a gente vê não que Jesus não curou, não que Jesus não expulsou os demônios, não que Jesus não libertou as pessoas. Ele faz isso também no processo, mas é muito mais. É sobre a eternidade, é sobre uma alma passar tempo, é sobre uma alma ser salva. Essa é a importância de você também ser um pescador de homens, de pregar o Evangelho. Esse é o Evangelho, a boa notícia. É a eternidade, é que Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. É muito além de bênçãos materiais, de coisas aqui só para essa terra. Você nunca tire isso, nunca esqueça disso do seu coração. Tem muitas pessoas que estão recebendo de Jesus só aquilo que buscam. Cura, talvez uma coisa ou outra aqui para essa vida, um trabalho, enquanto ele tem mais para oferecer. Ele está falando de uma água viva que brota do interior, o Espírito Santo, a presença de Deus. Esse é o verdadeiro prêmio. Não se contente com migalhas. As migalhas são as coisas dessa vida. Não se contente com isso. Peça a Jesus mais, eu quero a sua presença, eu quero você na minha vida, eu quero você na minha casa, eu quero é você, Jesus. Eu quero é você na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe, espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Vejo você no próximo vídeo. Se você gostou, né, considere se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar com outra pessoa. Deus abençoe a sua vida. Amém.